A paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bem-vindo, meu querido, minha querida, mais uma vez ao programa Fala Comigo. Programa dedicado à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Programa 100% cristão. Todas as segundas-feiras nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. E é uma satisfação muito grande ter você aqui conosco nesse momento, nessa segunda-feira. Nós trazemos aqui um programa para você, conteúdos evangélicos, que nós fazemos aqui com muito carinho, com muito amor. O pessoal já está entrando no ar. A paz do Senhor para aqueles que já estão conosco aqui na live no Facebook. Você que não conhece o canal, nós fazemos este canal, nós temos esse programa aqui, live no Facebook. Você que não conhece, nós também temos página também no YouTube. Se você não conhece, entra lá, se inscreve na página do Facebook, porque todo o conteúdo que nós postamos aqui, a gente leva para lá também. E também temos também a página no Facebook também, para você ficar, entrar na comunidade aí também, fazer parte da comunidade, como todos nós gostamos de fazer, para ficar sabendo de todo o conteúdo que a gente posta também. Então, duas plataformas diferentes para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no programa, né? Então não saia daí, a gente vai voltar já já para hoje um assunto fenomenal. Não saia daí, em nome de Jesus. Bem-vindos ao canal Fala Comigo, um canal de origem cristã, programado para o aprendizado individual ou familiar, onde todo o conteúdo é produzido a fim de trazer esclarecimento ou até mesmo dúvidas sobre as questões relacionadas ao material, seja ele bíblico ou não. Compartilhe e se inscreva no canal. Embarque comigo nessa aventura em buscar o conhecimento. Aqui no canal você vai encontrar vídeos com formatos de ensino, debates, entrevistas. Não esqueça de deixar o seu comentário ou dúvidas. A sua participação é extremamente importante para o desenvolvimento do nosso aprendizado. Eu sou o seu comentarista, Eliabe de Mello. Muito bem, queridos e queridas, mais uma vez estamos de volta aqui no canal Fala Comigo. Você que já está conosco aí nas redes sociais, a paz do Senhor para vocês, viu? Tivemos aí alguns irmãos já no chat aí com a gente. Você tiver alguma pergunta, manda, escreve aí que a gente vai fazer umas perguntas hoje também. E se você tiver pergunta hoje para o nosso convidado, fique à vontade, queridos. Meus amados, hoje nós temos um assunto para que nós venhamos aqui discutir na palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a ira do Senhor, a ira de Deus, né? Todo mundo gosta de falar que, Deus é um Deus de amor, é um Deus que está sempre pronto a perdoar, mas hoje a gente vai falar também da ira do Senhor, né? Essa ira que pode te consumir, né? Uma ira que também a gente tem que saber do que está acontecendo, porque o Senhor também, a palavra diz que ele também é fogo consumidor, né? Muita gente acha que Deus está aí sempre pronto a perdoar e não existe consequências para os nossos pecados, né? Mas hoje nós vamos estudar a palavra do Senhor e mostrar que não é bem por aí. Nós temos que ter uma certa cautela, nós temos que saber como que o nosso Deus, opera. E para isso, nós temos que entender que além de ser um Deus que é tardio para se irar, um Deus de amor, ele também é um Deus que julga, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque igual nos outros programas que nós tivemos a semana passada, falamos de vários assuntos, e nessa questão de servir a Deus, um servo realmente do Senhor, ele vive a vida dele nos preceitos do Senhor, como eu falei semana passada aqui no programa, mas nós temos que entender também que o nosso Senhor, ele é um Deus, ele é um juiz, né? E ele julga a nossa causa. Então, para isso, hoje nós vamos falar sobre a ira de Deus, a ira do Senhor. Mais uma vez, você que está aqui no programa conosco, o programa Fala Comigo toda segunda-feira às 8 horas da noite. Você que não conhece o programa, temos aí a página no Facebook, mais uma vez. Entra lá, se inscreve no canal para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui no canal. Você e sua família, você que está em casa assistindo o programa, em casa, nesse feriado de segunda-feira, dia 31, né? Muita gente está em casa, muita gente não foi trabalhar. Você que está em casa aí com a sua família aí, passa o vídeo para frente
manda para frente para quem for que seja, porque hoje, sem dúvida nenhuma, o assunto que nós vamos aqui trabalhar hoje, explicar aqui, estudar junto com você é um assunto fenomenal. E hoje nós temos conosco, né, uma visita ilustre aqui também para nos trazer, para nos ajudar a explicar, né, essa passagem, né, essas várias passagens que nós vamos falar hoje aqui, falar da ira de Deus. Nós trouxemos aqui conosco também o evangelista Wilkerson, que está conosco aqui. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos que estão aí, motivo de grande alegria nós estarmos aqui para falarmos do único assunto que nos apraz, o único assunto que deve interessar o crente é a palavra de Deus, a qual a palavra de Deus, a mesma palavra que pode nos mudar, nos moldar, nos sarar e nos levar para o céu. Então eu saúdo os irmãos com esta paz, que deve estar em todos nós, em todos os nossos corações, para que possamos cada vez mais andarmos em caminhos ainda mais excelentes. Glória a Deus. Tá aí, meus irmãos, evangelista do Ministério Resgate. Você que não conhece o evangelista, né? Todas as quintas-feiras ele tem o programa do Ministério Resgate, toda quinta-feira, 7h30 da noite. 8h30. 8h30 da noite, toda quinta-feira, no Facebook da Igreja Assembleia de Deus Ministério Resgate, né? Vamos deixar o contato aqui para os irmãos também. E nós temos aí os pessoal já entrando e saudando todos nós aqui com a paz do Senhor. Você que está aí no chat do Facebook, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao canal Fala Comigo. Satisfação não ter poder você conosco. Vamos então ao que interessa, então. Hoje a gente vai falar sobre a ira de Deus, um assunto interessantíssimo, que muitas das vezes as pessoas acham que Deus, né, pelo fato que ele é um Deus que ele é tardio para se irar, ele está sempre pronto a perdoar, a gente esquece que o Senhor também é fogo consumidor. Então, a gente vai deixar aqui de começo no programa, o evangelista que vai dar uma introdução rápida para que depois a gente possa entrar com as perguntas. Evangelista. Meus amados irmãos, como é tamanha alegria nós estarmos aqui com vocês para tirarmos a limpo, né, irmãos? Essa questão sobre a ira de Deus, a qual muitos julgam, ou muitos têm por entendimento de que Deus ele não tem um cronômetro, né, a qual está sempre tempo para nós nos arrependermos dos nossos pecados, mas não obstante, este cronômetro também ele tem um tempo de vencimento. A Bíblia nos deixa claro que o Senhor diz assim que o Espírito de Deus, o meu Espírito, não contenderá com o homem para sempre. Ou seja, o nosso Deus ele tem um tempo de longanimidade, mas a sua longanimidade ela é eterna para com os seus. Ela não é eterna para aqueles que não obedecem. Então a ira de Deus ela está reservada para aqueles que são desobedientes à palavra de Deus, aqueles que ouviram a palavra de Deus e não quiseram aceitar. Tanto no Antigo Testamento, nós vemos que a desobediência, o povo de Israel entrou em várias situações de dificuldades por causa da obediência, e Deus sempre levantando profetas para determinar que o povo deveria se arrepender. No Novo Testamento, as coisas mudaram, poucas coisas mudaram, mas a questão do Antigo Testamento é que o arrependimento do homem nunca aconteceu e hoje também continua não acontecendo. E hoje se torna a desobediência mais ligada a não receber o Evangelho, não aceitar a Jesus. Então a ira de Deus ela está reservada para aqueles que não querem Jesus, não querem aceitar a Jesus, e aqueles que conheceram o amor de Jesus, estiveram na igreja, mas se desviaram. A Bíblia diz em Hebreus 6 que são aqueles que recaíram, conhecendo uma vez o amor de Deus, conhecendo as promessas vindouras e recaíram, ou seja, aqueles que tiveram debaixo da graça, mas um dia, por causa do próprio livre-arbítrio,
deixaram o caminho, ou melhor dizendo, deixaram de seguir e prosseguir em procura da porta estreita e foram conduzidos para a porta larga. Então a ira do Senhor está reservada e o cronômetro está ali sempre rodando ali, porque existe um tempo de vencimento desta hora, deste momento, para que todos venhamos nos arrepender no dia que se chama hoje. Amém, glória a Deus. Vamos começar, né, dar início a esse programa aqui. Eu quero primeiramente trazer para você definir rapidamente a ira do Senhor. A ira é definida como uma resposta emocional à percepção do mal e à injustiça, frequentemente traduzido como raiva, indignação, cólera ou irritação. Tanto os seres humanos quanto Deus expressam ira, né? Guarda isso aí. Entretanto, há uma grande diferença entre a ira de Deus e a ira do homem. Evangelista, qual é a diferença entre a ira de Deus e a ira do homem? Meus amados irmãos, a ira do homem, ela é voltada para uma vingança momentânea. A vingança, a ira do homem, ela é algo passageiro. Notamos que às vezes estamos passando por uma situação difícil, alguém tem raiva de nós, mas passa-se um tempo, aquela raiva, aquela ira, ela logo vai passando. Nós vemos algo parecido ali na perseguição, logo ali de 1 Samuel, capítulo 17 e 18, nós vemos ali Saul perseguindo a Davi, mas nós podemos ver que mais na frente, aquela ira, aquela raiva, ela iria passando, ou melhor dizendo, ela estava diminuindo, porque Saul, ele começou a perceber que o plano de Deus na vida de Davi, o seu servo, ia acontecer de qualquer forma. A ira do homem, ela é algo que pode até durar na vida do ser humano, e que traz algo que nos prejudica para o ser humano, ainda mais para o cristão, algo que pode nos deixar de nos beneficiar muitas coisas da parte de Deus. Porque a ira, irmãos, a ira do homem, ela tem, como eu posso dizer, ela tem um início de que se baseia não exatamente no ser humano, ela se baseia em outro. Porque a ira e o orgulho e a raiva, na verdade, é um sentimento que ela está no homem, mas ela surgiu em outro, ela surgiu em Lúcifer. É um sentimento que não é nascido de forma primária do homem, mas é passado de Lúcifer para aqueles que guardam a ira, guardam a raiva e não querem perdoar o próximo. Não obstante, a ira de Deus não é a mesma coisa que a ira do homem, porque alguém pode dizer assim, mas se Deus fica nervoso, então ele é igual a nós. Não, meu amado. A Bíblia diz que Deus não pode olhar para o pecado. A Bíblia diz que nem os querubins também se atrevem a olhar para o rosto de Deus, porque não se sentem dignos dessas coisas. A ira de Deus é diferente do homem, porque a ira de Deus está relacionado àqueles que pisam, àqueles que pisotearam o Filho dele, a qual é Jesus Cristo, nosso Senhor. A ira do homem, ela é passageira, mas a ira de Deus, mesmo ele nos dando um tempo de longanimidade para nos arrependermos, esta longanimidade chegará ao fim para aqueles que desobedecem, aqueles que não querem aceitar a Jesus, aqueles que aceitaram a Jesus e recaíram e voltaram para trás e passaram agora a pisotear de novo o Filho de Deus, a qual Hebreus capítulo 6 nos deixa muito claro. A ira de Deus, ela é completamente diferente, a qual ela é eterna. Ela é eterna em sua duração para aqueles que não querem, aqueles que decidem por vontade própria não aceitarem o seu Filho e o nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante, né, a diferença entre a ira do Senhor e a ira do ser humano. Sem dúvida, há muita diferença. Porque a ira do Senhor, a palavra fala que a ira de Deus é santa. A ira do Senhor, ela é justificada, né? A do homem é totalmente oposto, né? Nós temos alguns irmãos aqui também conosco já na live. Irmão Maxwell, a paz do Senhor, meu irmão lá no Brasil também. Pastor Flávio do Amaral, Ricardo Santos, a paz
de Cristo seja convosco. O Ministério Resgate também está no ar, também a paz do Senhor, os irmãos também que estão conosco. Se você tiver alguma pergunta, escreva aí, né, para o evangelista. Não escreva para mim, eu não vou responder nada. Tudo que você mandar eu vou deixar o evangelista responder para você. Nós estamos aqui, mais uma vez, como eu sempre gosto de falar, toda segunda-feira, 8 horas da noite, para você, para sua família. Todo o trabalho que nós fazemos aqui no canal Fala Comigo, sem dúvida, não existe patrocínio nenhum, tudo é de graça, pago pelo filho da irmã Maria, não tem patrocínio, é tudo de graça eu recebo, de graça eu passo para você. No Antigo Testamento, a ira de Deus é uma resposta divina à desobediência do pecado do homem. A idolatria era com frequência o motivo para a ira divina, lá em Salmo 78, versículo 56 a 66. Aparentemente, a idolatria no Antigo Testamento é vinculado muito à ira de Deus, né, presbítero? A mim, evangelista. Mas, irmãos, a questão da desobediência do homem, ela parte logo no início de toda a criação, ou se quiser alguém constatar na criação do homem, você já nota ali o primeiro assassinato logo ali no início, nos primeiros capítulos de Gênesis. Mas ali, irmãos, ainda não é o primeiro. A desobediência, ela começou, que nós sabemos por relato bíblico, ela começa relatado pelo profeta Ezequiel no capítulo 28, porque Satanás, irmãos, Lúcifer, o anjo que traz a luz, ele começa dizendo, o profeta Ezequiel no capítulo 28, que ele é criado em todos os seus caminhos até que se achou iniquidade em seu coração. Até que se achou, porque Deus não faz nada errado, Deus fez tudo perfeito, mas dando livre-arbítrio a ele em certo momento da sua vida, Lúcifer, ele decide por vontade própria, começar a tomar outros caminhos. O apóstolo Paulo colabora dizendo estas coisas, em 2 Coríntios capítulo 6 e 1, dizendo que nós devemos cooperar com Deus. Ou seja, nós cooperamos, aí ele começa a cooperar em nós. A desobediência do homem, ela continua até os dias de hoje. Nós vemos isso em todos os lugares e não vemos isso somente no povo ímpio, porque o ímpio, ele não sabe dessas coisas, e o ímpio ele já não quer aceitar, já ouviu a palavra e às vezes não quer aceitar, mas a desobediência, ela está também dentro da igreja. A desobediência, ela está em todas as áreas, porque a desobediência, ela gera o quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, irmãos, a desobediência, ela surge desde o início. Mas a ira de Deus, ela está preparada, ela está reservada, não para os obedientes, não para aqueles que obedecem. A ira de Deus está preparada e pronta para aqueles que não querem receber a Cristo ou aqueles que não querem obedecer os seus estatutos. A Bíblia fala de 2 alicerces. Aquele alicerce que é feito sobre a rocha e aquele alicerce que é feito sobre a areia. Aquele que não é feito a sua casa, que constrói a sua casa sobre a rocha, ele não tem também um dos frutos do Espírito Santo, que é a obediência. Porque, irmãos, hoje o que mais vemos hoje, e é difícil dizer isto, no nosso meio cristão, são pessoas que não são obedientes à palavra de Deus. E trazendo sobre estes mesmos, situações difíceis, porque a Bíblia diz, irmãos, que tudo aquilo que eu plantar, tudo aquilo que eu colocar na obra de Deus, eu vou colher aquilo de alguma forma. Mas se a pessoa somente planta desobediência, não escuta os estatutos da palavra, não escuta pastor, não escuta a palavra, e vive uma vida de movimento, uma vida de sentimentos, é difícil entrar nisso, mas o que está reservado para os desobedientes, amados irmãos, é algo que também está reservado naquele grande dia que está reservado para o inimigo das nossas almas. Sem dúvida. O evangelista falou naquele
Vai me parando aí, irmão, porque se os irmãos não me colocar um cronômetro aí, eu saio varrendo esse relógio. Vou deixar a audiência aí, os irmãos que estão na live aí, fazer esse trabalho, né? O pessoal tá escrevendo, mandando ver aí, ó. O pessoal tá escrevendo, tô colocando aqui na tela também, os irmãos podem ler também. O evangelista falou na questão do dia do Senhor, né? Interessante que lá em Sofonias, né, fala do dia da ira do Senhor, né? A ira de Deus contra o pecado e a desobediência é perfeitamente justificada porque o seu plano para a humanidade é santo e perfeito, né? Assim como Deus é santo e perfeito, Deus providenciou uma maneira que podemos ganhar o favor divino, que é o quê? O arrependimento. Já foi até falado aí já na live, o pessoal está escrevendo aí, arrependimento. Se não houver remissão de pecado, arrependimento, né, evangelista? Não tem como eu e você que está aí em casa, né? Não tem como a gente escapar da ira do Senhor. É ou não é? Eu vou mostrar para os irmãos aqui. A Bíblia fala, irmãos, em Apocalipse, tanto começando no capítulo 6 em diante, até o capítulo 9, a Bíblia nos deixa muito claro, o apóstolo João falando dos selos que são abertos e as trombetas, os anjos que estarão trocando as 7 trombetas, a qual trará a ira de Deus sobre aqueles que estiverem na terra. Lembrando, amados irmãos, que neste assunto, quando nós entramos na questão da ira de Deus, nós precisamos destacar para quem esta ira está reservada. Esta ira, ela não está em absoluto, Esta ira de Deus, ela não está ligada para a igreja, os que estão em Cristo. Romanos 8, versículo 1 diz assim, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não existe nenhuma condenação, muito menos ira de Deus, sobre a igreja, aqueles que obedecem à palavra. A ira de Deus, ela não está ligada para com o povo santo, o povo remido e lavado no sangue de Jesus, que vai estar no céu com o Senhor, a qual nós seremos arrebatados e encontraremos com ele lá nas nuvens. A ira de Deus não é para nós que somos a igreja, o povo que obedece a Deus, o povo que espera em Deus, o povo que confia em Deus. A Bíblia fala, Apocalipse capítulo 8, e o versículo, irmãos, 20 e 21, depois da terra ser tomada pelas trombetas da ira de Deus, você nota que no capítulo 9, o 20 e o 21, diz assim, olha, os homens que não foram mortos por estas pragas, porque as pragas das trombetas caíram na terra. A igreja não está mais presente neste cenário. Os tais agora que sofrem esta situação são aqueles que não fizeram parte do arrebatamento, citado lá no capítulo 3, versículo 10, citado em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52 e 53, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 em diante, 2 Tessalonicenses capítulo 2. A ira de Deus não está ligada à igreja. Agora, o momento a qual estou lendo para os irmãos, Apocalipse capítulo 9, a ira de Deus, ela não está sobre a igreja já partiu daqui, para a glória de Deus, já não estamos mais aqui. Por isso que nós que estamos em Cristo, nós não veremos estas pragas, mas o versículo 20 diz assim, o 21, os homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram. Agora, eu quero entrar aqui com menos de 5 minutos, que eu sei que o tempo voa. Antes do irmão entrar rapidinho, antes do irmão entrar, né, para também dar oportunidade aos irmãos que estão comentando aí, bastante gente hoje no programa. Temos aí a irmã Lucinélia Alves, Paz do Senhor, minha querida. Nós temos a irmã Gabriela também, irmão Francisco,
E também um querido amado irmão também de muitas décadas, meu querido amado irmão Serafim Andrade, né? Meu Deus, esse é homem de Deus, viu? É homem de Esse é homem Deus. de Deus. A paz do Senhor, meu querido. Nós estamos aqui também e a gente tá vendo tudo que vocês escrevem, viu? Pode, se você tiver alguma dúvida aí, pode escrever aí, que a gente passa aqui pra frente sem dúvida nenhuma, né? E, né, você que está aqui conosco também, gosto sempre de lembrar também que você que não conhece o canal também, nós estamos aqui toda segunda-feira, 8 horas da noite. Você que quer fazer parte da nossa comunidade também, entra lá no canal do YouTube, se inscreve no canal, deixa o seu comentário lá também, pra gente ficar sabendo que você tá gostando também do nosso conteúdo também, para que você venha fazer parte da nossa família. Então, vamos continuar aqui na presença do Senhor mais uma vez. Por isso, Evangelista, continue. Então, meus amados irmãos, quando nós entramos no assunto escatológico que se trata a ira de Deus, nós precisamos separar a igreja e aqueles que ficaram no arrebatamento. Porque a lei de por um paga a todos, isso não funciona, irmãos, no cristianismo. Esta conversa que existe aí por aí de que por um paga a todos, no cristianismo isso não funciona. Porque a igreja que obedece a Cristo, ela não passa, ela não deve fazer parte da ira de Deus para com aqueles que obedeceram a ele, de modo nenhum. A ira está reservada para aqueles que não quiseram aceitar e aqueles que se desviaram. Se tivermos tempo, eu irei tratar aqui de Hebreus capítulo 6, ligados, amados irmãos, a ira de Deus que é reservada não é para o povo obediente, de maneira nenhuma. Aqui, eu tenho apenas um filho, mas quem tem dois pode saber julgar com muita veemência de que às vezes um filho é mais obediente do que o outro. Prova disso, se um filho desobedece ao pai e o outro permanece fiel, logo você julga os dois na mesma situação? De modo nenhum, meu amado. Você julga o desobediente de uma forma, mas o filho obediente você julga de outra forma. Você às vezes até presenteia. Com Deus não é diferente. Deus tem um tratamento para com os obedientes, mas Deus tem outro tratamento para aqueles que não obedecem. Apocalipse capítulo 9, versículo 20 e 21 diz assim: os homens que não foram mortos por estas pragas. Aqui já no capítulo 9, irmãos, de Apocalipse, as pragas da ira de Deus já estão sendo lançadas na terra. Eu disse há poucos minutos atrás que a igreja, os santos em Cristo, o povo verdadeiro, já não está mais presente. Os que ficaram, preste atenção, os que ficaram na terra, os homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram. Interessante, né? Passando por pragas que são lançadas lá de cima, diante do trono de Deus, lá de cima, e mesmo assim não se arrependem. E não se arrependeram das suas obras de suas mãos. Não pararam de adorar os demônios. Está escrito aqui, irmãos, está escrito aqui. Não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, que não podem ver, ouvir e nem a andar. Versículo 21, olha só. Não se arrependeram de seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem de sua prostituição, nem dos seus furtos. Meus amados irmãos, a ira de Deus, ela está preparada para aqueles que não obedecem. E como devo saber eu se estou fazendo parte daqueles filhos que obedecem a Deus? É muito simples. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo, diz assim: como eu posso saber se estou sendo obediente às coisas de Deus, à palavra de Deus, ao próprio Deus? Romanos 8, 6 e 7 responde: porque a inclinação da carne... Aí você diz assim, mas irmão, o que isto está ligado com a ira de Deus? Está tudo ligado, irmão. A desobediência daqueles que não estão em Cristo, ela é automática na forma de viver. Aquele que não está em Cristo, que não é nova criatura, que as coisas velhas ainda permanecem,
Porque o apóstolo vai dizer que aquele que cuida está em Cristo, nova criatura é. Nova, não é velha, nova criatura é. As coisas velhas para trás ficaram, eis que tudo se fez novo. Estes a qual o apóstolo Paulo está dizendo, estes não receberão a ira de Deus. Agora, estes que diz Romanos 8 e o 6 e o 7, porque a inclinação da carne é para a morte. A inclinação daqueles que não obedecem a Deus é a ira de Deus. Aqueles que não obedecem à palavra de Deus, está sobre eles repentina perdição, que é a ira de Deus. Mas o versículo 7 é para nós, que estamos em Cristo. Porquanto a inclinação, melhor dizendo, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem é verdade pode ser. Mas o apóstolo diz assim, olha, vós, porém, versículo 9, vós, porém, não estáis debaixo da carne, mas estáis no Espírito. Irmãos, a palavra de Deus, ela deixa claro que a obediência, ela faz toda a diferença. Amém. A obediência à palavra de Deus, ela faz toda a obediência. Inclusive, a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E muitos têm sacrificado muitas coisas ao invés de obedecer. Não, eu vou sacrificar alguma coisa na igreja, não vou obedecer, porque não está acontecendo isso, não está acontecendo aquilo. Meu amado irmão, Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo trata somente de obediência, porque aqueles que são obedientes e esperam em Deus, estão cooperando com ele, como diz a sua palavra, a ira de Deus não está sobre estes. Glória a Deus, sem dúvida. O evangelista falou e tocou em algo aí interessante, já vai puxar o nosso próximo ponto sobre a questão da desobediência mediante a pessoa de Jesus Cristo, né? Porque nós, até agora, eu estava, né, vinculado ao Antigo Testamento, e agora, né, passando já da metade do programa para frente, vamos falar um pouquinho agora também sobre a ira do Senhor mediante no Novo Testamento, que, né, o próprio Jesus apoia, né, esse conceito que Deus, né, que de Deus, essa ira de Deus é mediante Deus julgando o pecado, né? Nós temos lá, né, a história que todos nós conhecemos, aquela parábola, né, ali do homem rico, né, e Lázaro, que fala do julgamento de Deus, das graves consequências para o pecador que não se arrepende. Lá em Lucas, no capítulo 16, fala disso. Agora, eu quero trazer aqui para os irmãos e ver a opinião do evangelista também, no Evangelho de João, lá no Evangelho de João, aonde que eu escrevi aqui, Evangelho de João, no 14. capítulo 3, versículo 36, fala que quem crê no Filho tem a vida eterna. Agora, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, querido, a desobediência se traduz para nós, eu e você, agora, do 2021 anos, né? Assim, mais ou menos 2021 anos depois do nosso Salvador, a diferença hoje é a desobediência que vai trazer a ira para você é não aceitar o que Jesus fez por você na cruz. É o evangelista. Inclusive, irmãos, o presbítero Eliabe, ele traz o texto de João, capítulo 3, e até o capítulo 8, ele retorna, ou melhor dizendo, ele retoma o mesmo assunto. Porque ele vai dizer assim, Romanos 8, 32, ele vai dizer, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas que verdade é essa? A verdade é Cristo, porque o próprio escritor, lá no capítulo 14, o versículo 6, ele diz, Jesus respondendo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, se não for através de mim. Quando Jesus diz que é somente através dele, inclusive eu estava até, irmãos, outro dia, creio que ontem mesmo, estava estudando um pouco mais sobre estas coisas, porque a Bíblia diz que só existe, olha como o presbítero, olha aqui como que uma coisa puxa a outra. A Bíblia diz
que só existe um mediador entre os homens e Deus. Só existe um mediador. Quem é o mediador? É Cristo, é quem está no meio. E para passar até o outro lado, tem que passar pela porta, a qual ele mesmo diz que é a porta. Então, quem não está nesta verdade, que é Jesus, porque se ele é a verdade, não existe outra verdade, não existe. Se ele é o caminho, é porque não existe outro caminho, não existe outra religião, o islamismo, o espiritismo, o budismo. Não existe outro caminho para Deus se não for através, ou num português mais rasgado, né, irmãos? Não tem como chegar à vida eterna se não for através ou passar primeiro pela porta que é Jesus Cristo. Então, irmãos, existem muitas religiões, muitas confirmações de fé, mas todas elas negam a verdade. Qual é a verdade? É Cristo. Todos eles negam o caminho. Porque quando ele diz assim, e conhecereis a verdade vos libertará. Não, irmãos, olha mais uma vez como é que uma coisa puxa outra. A palavra de Deus fala, irmãos, que o Espírito Santo nos faz lembrar. Agora eu pergunto para você que está me ouvindo, como é que você vai se lembrar das coisas de Deus se você não ouve e não lê? Escute, vou repetir. Como é que você vai saber o que é de Deus, ou discernir o que é de Deus, esperando que o Espírito Santo te faça lembrar, se você não lê e não escuta? Porque a Bíblia diz, amados irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé, ela vem pelo quê? Ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se você não ouve, vou dar um exemplo, evangelista, eu vou me fazer de cego aqui, olha. Eu sou um cego e eu não possuo a visão. Eu não posso ler, presbítero Eliabe, eu não posso ler a Bíblia, mas eu posso escutar a Bíblia. Alguém pode ler, eu posso escutar ela em forma de áudio. Mas se eu não posso escutar a Bíblia, eu posso lê-la com os meus olhos. E se nenhuma destas funcionar, ainda existe Bíblia, aquela que me falha a memória, qual o nome que você pode lê-la, apalpando ela sim, olha. Então, quando Jesus fala que quando nós conhecemos a verdade, porque a revelação é de Jesus para o apóstolo João, quando nós entendemos que quando ele diz assim, conhecereis a verdade vos libertará, você não conhece a verdade se não for através da audição e da visão, ou do tato. Porque teve gente que não pôde falar com Jesus, mas tocou nele. Tem pessoas que não podiam ver Jesus, mas creram nele. E tem pessoas que não podem ouvir, mas podem ver. Meus amados irmãos, não existe uma chance de o Espírito Santo te fazer lembrar daquilo que você nunca leu e nunca ouviu. Aleluia. Você precisa cooperar, nós precisamos cooperar. 2 Coríntios 6:1 diz assim, e nós cooperando com ele. Glória a Deus, glória a Deus. É muito, muito, muito interessante, né? Essa e uma questão... coisa puxa a outra, né, irmão? Uma coisa puxa a outra. Não, eu sempre falo no programa também que quando a gente traz aqui para você, né, um programa que a gente faz aqui toda segunda-feira, 8 horas, a gente faz um programa mais ou menos de 1 hora, tenta ficar nesse parâmetro de 1 hora. Pouco mas a gente tempo, começa falando da palavra. Semana passada eu falei com o pastor Fernando Matos que a gente começa a falar da palavra, aí puxa outro assunto, entra em outra coisa, uma coisa chama a outra, quando dá fé, 1 hora não chega nem a explicar o básico, né? Os irmãos estão aí, evangelista Wilson Moura, paz do Senhor, meu querido irmão Francisco André, a paz do Senhor também, estamos aqui no programa. Você que não é a primeira vez aqui no programa, 8 horas, segunda-feira, entra lá no canal do YouTube, se inscreva no canal para você ficar por dentro do nosso conteúdo, tá aí a página do canal, digita lá canal Fala Comigo, entra lá, se inscreve no canal e faça parte dessa comunidade, essa comunidade cristã que está aqui para bendizer o nome do Senhor e trazer esse conteúdo cristão para você e sua família, sem dúvida nenhuma. Agora, o irmão, o evangelista falou algo fenomenal que eu achei,
né, na questão de... não tem como, né, a gente se lembrar de algo se a gente não leu. Se a gente não escutou falar, como é que vai ter como, não tem como lembrar, né? Agora, a terceira parte do programa a gente vai falar agora sobre como, em Romanos fala o seguinte, que como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira do Deus por meio dele. Última passagem do programa, vou deixar o evangelista explicar o que o sangue de Cristo faz para mim e para você na vida do cristão e na sua vida que está ainda, você que não decidiu ainda, né, confessar o Senhor Jesus Cristo como Salvador. Não saia daí não. Querido, mais uma vez, nós estamos aqui para trazer para você esse trabalho que nós fazemos com muito amor e com carinho com nós. Nós temos hoje aqui, você que não conhece, evangelista Wilkerson de Mello, do Ministério Resgate, programa que tem no ar também a sua live no Facebook, toda quinta-feira, 8h30 da noite, você que tá, né, que tá em casa aí, que pode assistir o programa também, fica conosco aqui nas 8 horas da noite e também nas quintas-feiras no programa do Ministério Resgate, às 8h30 da noite. Romanos capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Evangelista. Amados irmãos, eu fico abismado, eu fico assim, como que eu posso dizer, eu não consigo nem me controlar aqui, porque uma coisa vai puxando outra, e o presbítero me perguntou o que o sangue de Jesus pode fazer por nós, o que o sangue de Jesus implica para a vida do crente. E lembrando dessa pergunta, irmãos, aqui, a gente vai vendo o que uma coisa vai trazendo outra. Agora eu abri um leque, né? Que agora só nessa daí, se deixar, vai embora, né? Você abriu um leque muito grande concernente à ceia do Senhor. Aí pronto. Porque, irmãos, Jesus disse assim, olha, aquele que não bebe de mim e não come de mim, não tem parte comigo. Então, o sangue de Jesus, irmãos, que é representado na Santa Ceia, que isso é um assunto para outro dia, o sangue de Jesus que é representado pelo cálice, o vinho, o suco, que é representado se nós não partimos do seu corpo, que é o pão, e do cálice, que é o seu sangue, nós temos um grande e grave problema. Mas a pergunta, irmãos, do que o sangue pode fazer por nós? O sangue, irmãos, o sangue de Jesus na cruz, ele fez algo que você e eu não poderíamos fazer jamais. No Antigo Testamento, nós vemos ali sacrifícios de animais e sangues de animais tentando trazer o perdão para o ser humano, a qual levaria o ser humano talvez a uma prática que eu possa dizer que momentaneamente o ser humano iria acreditar que receberia o perdão. Mas o sangue de Jesus é outra coisa. O sangue de Jesus nos lavou. O sangue de Jesus nos comprou. Mas como assim nos comprou? Eu vou lhe explicar por quê. A Bíblia diz, amados irmãos, que nós fomos libertos. A Bíblia fala em Romanos capítulo 5 e o capítulo 6... Nós vemos que por causa de Cristo, pelo que Cristo fez, nós fomos libertos de duas coisas a qual o diabo não tem poder mais sobre você. Às vezes você fica se acusando de coisas que você fez ontem. Às vezes você fez, olha, alguém escreveu aí, ó, isso mesmo. Porque eu creio que alguém escreveu isso mesmo aí, quando eu estava falando da Santa Ceia do Senhor. Meus amados irmãos, eu não vou falar disso agora, mas aquele que fica em casa e que se diz aquele termo desigrejado, e o desigrejado que não participa do sangue do Senhor e do corpo do Senhor, não tem parte no corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 13. Então, meus amados irmãos, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nos deixou algo também a qual nós devemos nos lembrar diariamente. É que quando Jesus, irmãos, ele morre na cruz e ao terceiro dia ele é levantado pelo Pai, porque ele não levantou por si próprio. A Bíblia diz que o Pai o levantou.
mostrando ali também que não é somente um, mas são dois. E não são dois, são três. Mas o que Jesus fez por nós, amados irmãos, ele nos livrou, consequentemente, por causa da sua morte e ressurreição, ele nos livrou através do seu sangue na cruz, a qual foi o quê? Vertido, a qual serviu de nos lavar. O que ele fez? Ele nos tirou a consequência da condenação do pecado, da culpa do pecado. Da culpa do pecado e da condenação do pecado. Não existe mais culpa do diabo sobre a tua vida. Não existe mais nenhuma consequência que o diabo pode olhar e falar, não, esse aí não é digno de entrar. Porque o sacrifício através do sangue de Jesus, quem fez não foi você, não foi eu, foi ele. Porque Isaías vai dizer, Isaías capítulo 66, procure lá que você vai achar. Isaías dizendo que as nossas melhores obras, aquilo de melhor que eu faço, as nossas melhores obras são como trapo de imundícia, não serve. O sangue de Jesus é o que precisava acontecer naquela época, naquele dia, qual o nosso Senhor, aleluia, nos tirou da condenação do pecado e da culpa do pecado. Aí você fala, mas que diferença faz? Antes da morte e ressurreição de Jesus, estava sobre nós a culpa do pecado. De que pecado? De que você não poderia se limpar por si próprio, de que você não conseguiria se salvar por si próprio, e estava sobre você e muito mais em mim a condenação do pecado. Portanto, irmãos, o sangue de Jesus, ele nos livrou da culpa do pecado e da condenação do pecado. Mas precisamos ainda de algo que é o terceiro ainda. Ainda seremos libertos ainda do corpo do pecado. Romanos capítulo 7, fomos libertos da culpa do pecado, fomos libertos da condenação do pecado através do seu sangue e seremos também, sabe o quê? Teremos, aleluia, teremos um novo corpo que é a redenção deste corpo, a qual seremos livres não somente da culpa, da condenação, mas também do corpo do pecado por causa do sangue de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu já falei muito aqui no programa, em outras ocasiões, sobre a questão do pecado que o evangelista falou, o pecado que não tinha perdão, esse pecado que eu sempre gosto muito de falar, que o Senhor Jesus, né, perito, anulou, né, essa condenação que estava na minha e na sua vida. Mas eu não posso terminar o programa sem deixar de falar para você que está aí em casa, né? Junto com a família, talvez assistindo isso aí no trabalho, seja onde for, você que está ao vivo conosco, os irmãos aí comentando também, irmão Francisco, Pai do Senhor querido, se eu já não falei. Meu querido, para você fazer parte dessa família, pra gente não sair do assunto, evangelista, para você se safar da ira do Senhor, porque ela, sem dúvida, ela, né, a justiça do Senhor, ela tem o seu dia próprio. A ira do Senhor tem o seu dia próprio. E para eu, e para mim, e para você, para a gente se safar dessa ira do Senhor, tudo tem a ver, o pessoal já até escreveu aí, ó, tudo tem a ver com o quê? Com o sangue de Jesus. O sangue que purifica todo o pecado, correto? Eu não estou querendo tomar as palavras do evangelista, não, mas eu quero te dizer para você que está aí assistindo do outro lado, é muito simples. Meu querido, minha querida, você que está nos assistindo, você que gosta de assistir o programa Fala Comigo aqui, toda segunda-feira, 8 horas, não tem outro caminho se não for pelo sangue de Jesus. O evangelista já falou isso aqui um tempinho atrás. Agora, eu pergunto para você, você que está nos assistindo, vale a pena ficar indeciso na nossa caminhada? Vale a pena você ficar aí desagrejado, como o evangelista falou, que é uma questão muito, muito séria, né? Se a gente for entrar por todos esses assuntos que o evangelista falou, a gente fica aqui mais de horas, sem dúvida nenhuma. Mas como a gente respeita o tempo também, 8h50 da noite, faltando 10 minutos para o programa acabar, eu vou deixar o evangelista finalizar o seu entendimento e deixar aí também o contato para você também que estiver na área aí da Igreja do Ministério Resgate em Malda,
o evangelista vai deixar o contato dele para você, que se você precisar de alguma coisa, para você entrar em contato também com o Ministério Resgate, que sem dúvida nós iremos ajudar na medida do possível. Evangelista. Irmãos, o segredo é muito simples, que na verdade, sendo simples, logo não se torna mais segredo. É tão simples que não é segredo. A Bíblia diz, irmãos, como eu disse no início desta live, eu disse que Romanos 8 e o primeiro diz que não existe nenhuma condenação. E eu gosto de dizer, irmãos, que eu sou um pregador que não trago medo às pessoas que me ouvem, que trago apenas coisas ruins para os ouvintes. Não, eu quero lhe trazer um conforto. Eu quero lhe dizer que se você está em Cristo, se você está perseverando na palavra de Deus, através do sacrifício de Jesus, porque, irmãos, precisamos aqui, eu tenho 10 minutos aqui, e como o programa aqui é do presbítero, e para quem não sabe, ele é meu irmão, eu tenho regalias, né? Eu posso passar 2 ou 3 minutos que não vai acontecer nada comigo, eu tenho certeza disso. Nós precisamos nos lembrar, irmãos, que as nossas obras, as obras que eu faço, ela não pode fazer nada por mim, porque Efésios 2, 8 e 9 diz assim, porque que pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí você diz assim, mas o que isso tem a ver com a ira de Deus? Está tudo ligado com aqueles que obedecem à palavra de Deus. Porque quem obedece, amados irmãos, como eu disse no início, é como aquele filho que ele se destaca perante o outro filho, não porque quer, mas por consequência, porque é obediente ao seu pai, logo ele não sofre danos. Mas o filho que é desobediente, às vezes chega em casa, às vezes é um filho respondão, às vezes ele chega em casa e às vezes ele toma um couro do pai. Não é, irmãos? Então, para nós que estamos em Cristo, não existe condenação para nós. A questão é nós fazermos o que Hebreus 12 diz assim, tende a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A ira de Deus não está reservada para os que estão em Cristo. Eu digo de novo, a ira do Senhor não está, aleluias, ela não está por causa de Jesus, ela não está sobre a sua igreja, ela está para aqueles que não estão no corpo de Cristo. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 3 e 10 diz assim, lembra-te, o pastor Juscelino nos deu um ensino sobre isto alguns dias atrás. Lembra-te, pois, Apocalipse 3, versículo 3, lembra-te, pois, por que está mandando eu me lembrar? Porque nós esquecemos. Quando eu digo para alguém assim, lembra daquilo que eu lhe disse, é porque às vezes nós esquecemos. Mas lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende-te, se não vigiares. Virei sobre ti como um ladrão e não saberás. E não saberás a hora que virei sobre ti. Isto está, meus amados irmãos, ligado àqueles que não estão vigiando, aqueles que não estão perseverando. Mas o versículo 10 diz assim, visto que guardaste a palavra da minha paciência, olha aqui é quem guardou, aqui é quem perseverou. O versículo 10 é para quem está em Cristo, o versículo 3 é para quem está duvidoso, o versículo 10 é para quem está em Cristo. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, olha só, da tentação que há de vir sobre todo mundo. Quando a ira do Senhor começar a ser demonstrada,
através das trompetas e os ais, como diz a palavra de Deus, quando ela começar a aparecer, estes que guardaram a palavra de Deus, a paciência, permaneceram na perseverança, estes serão levados daqui no arrebatamento. Meu amado irmão, você e eu, nós precisamos guardar a palavra como fez o salmista. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quem permanece, aleluia, quem permanece guardando-se na palavra, perseverando na palavra, meditando na palavra, escutando a palavra, lendo a palavra, guardando a palavra no coração, a ira de Deus não está sobre estes. Mas eu não posso fazer medida, eu não posso fazer, irmãos, aqui, eu não posso negociar o que diz o Evangelho. O Evangelho diz que eu preciso cooperar. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 22, 23 e 24, ele diz assim, ó, abstende-vos, apartai-vos de todo tipo de mal. Quando ele diz abstende-vos, é larga, porque eu preciso cooperar com Deus, eu preciso cooperar com Ele. Irmãos, grave esse versículo hoje, como eu sempre digo ele, presbítero. Guarda este versículo aí, irmãos que estão me ouvindo, que diz assim, ó, 2 Coríntios 6 e o 1, e cooperando nós com Ele, vos exortamos para que a graça de Deus não seja em vão na vossa vida. Quando, irmãos, nós guardamos a sua palavra, meditamos na sua palavra, a ira de Deus, ela não está sobre nós, mas nós precisamos cooperar, diz a sua palavra. Porque, irmãos, 1 Tessalonicenses 5, como eu já disse, o 22, o 23, o 24 diz assim, abstende-vos de toda aparência do mal, e o Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso corpo, alma e espírito sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus. Aí o 24, ele diz aquilo que nós precisamos fazer. Quando ele diz no 24 assim, olha, presta atenção, meu amado, ele diz assim, olha, fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Ele chama e quer executar em nós o seu propósito, o propósito dele na nossa vida, mas enquanto eu não coopero, estou debaixo da ira. Enquanto eu não coopero com ele, estou debaixo da ira de Deus que está sobre aqueles que não querem obedecer a sua palavra. Como posso saber se estou obedecendo? Estou obedecendo a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus. Como mais eu posso esperar no Espírito Santo me fazer lembrar daquilo que não leio e daquilo que não escuto, daquilo que não escuto e daquilo que não leio? Não faço nada, não leio Bíblia. A pessoa diz, eu não leio Bíblia, ela está parada na minha casa há anos, empoeirada, eu não leio, não escuto, não vou na igreja, não escuto pastor nenhum, ninguém sabe de nada. Não tem como o Espírito Santo trabalhar em sua vida se você não cooperar. E nós, cooperando com Ele, vos exortamos para que não recebais a graça de Deus em vão. Alguém diz assim, mas não tem como se perder. Irmão, como é que você perde o teu anel de casado? Olha aqui, eu vou dar um exemplo para você, olha. Olha aqui. Como eu posso perder este anel? Para eu perder este anel, eu preciso ter o anel. Para eu perder este anel, eu preciso tê-lo primeiro. Porque eu não tenho como perder aquilo que não tenho. O diabo, Lúcifer, tinha
a salvação em Ezequiel capítulo 28, mas perdeu a sua habitação. Eu só posso perder aquilo que tenho, porque não tem como eu perder um anel que nunca tive. Como irei perder um celular que nunca tive em minhas mãos? Ora, se perde aquilo que um dia teve. É a mesma coisa que aquele que um dia saiu para um lugar, para visitar um lugar, para um acampamento. Aquele que foi para um acampamento e se perdeu no meio do mato. Se ele se perdeu, é porque um dia não estava perdido. Se alguém se perde, é porque em um momento não estava perdido. Porque só se perde aquilo que tem. Não tem como perder a esposa se nunca teve uma esposa. Não tem como perder um anel de casamento se nunca foi casado. Não tem como perder um relógio que nunca esteve no meu pulso. Não tem como, meu irmão, não tem como alguém dizer assim: a salvação não se perde. Perde porque Lúcifer teve a salvação e perdeu. A não ser que existem alguns aí dizendo que já existe, presbítero, um plano de salvação para Satanás. Acredite ou não, já tem gente dizendo isso, que existe um plano de salvação para o Satanás. Não, meu amado irmão, só se perde aquilo que um dia teve. Porque Ezequiel 28 diz que perfeito fostes criado até que se achou iniquidade em teu coração. Ou seja, quando a iniquidade surge no coração dele ali, olha ele do céu, olha, expulso, mas antes estava com a salvação, pois estava no céu. A ira de Deus é para aqueles que se separam de Cristo. A ira de Deus é para aqueles que não querem o Cristo, não querem o nosso Senhor Jesus. E a ira de Deus é para aqueles que, sabe o quê? Aqueles que o deixaram de lado. A Bíblia diz, amados irmãos, que Demas e Alexandre, está na Bíblia, carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 2 homens a qual estavam salvos e largaram a fé. Estavam na presença de Deus e largaram a presença de Deus. Hebreus capítulo 6 ainda vai dizer que receberam o Espírito Santo. A Bíblia ainda vai dizer em Hebreus 6 que receberam as promessas de Deus, provaram do bom dom da palavra e largaram o caminho, largaram. A ira de Deus está reservada para estes que largaram o Evangelho, largaram Cristo, largaram a caminhada. Mas para você e eu que estamos na presença dele, não existe condenação nenhuma. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe no seu nome. E que Deus, na sua vida, meu amado irmão, cada vez mais venha fazer os planos dele na sua vida. Mas alguém pode dizer aqui eu encerro o meu discurso, alguém pode dizer assim: já está tudo traçado. Não diga isso. Se está tudo traçado, Deus é o culpado da queda do inimigo, de maneira nenhuma. Porque a palavra diz que nós devemos cooperar com ele para que a ira dele não venha sobre nós. Que Deus te abençoe e continue cooperando, porque a nossa salvação, o céu, é tomado à força, diz a sua palavra. Glória a Deus, santificado seja o nome do Senhor. Tá aí para você. Se você não entendeu, ficou tremendamente explicado para você que está aí do outro lado. Mas agora para você que está aí nos assistindo, né? Alguns irmãos chegaram agora, chegando tarde, aí o pessoal: não tem problema nenhum, querido. Nós damos glória a Deus, agradecemos a presença dos irmãos. Presbítero, se você me permitir, eu quero aqui dizer para os irmãos que estão aí, eu não sei, eu não consigo ver aqui na tela se tem irmãos do Brasil, se tem irmãos aqui. O irmão Francisco está nos ouvindo. Tem vários irmãos aqui. Está ali, o irmão Francisco está nos ouvindo, está ali conosco na nossa igreja. E eu quero te dizer, meu amado, que se você não tem uma igreja, se você não está congregando, escute bem o que eu vou lhe dizer.
não caia nesta palavra, neste ensino que estão dizendo por aí, que você não precisa de uma igreja. Fique sabendo que Jesus foi ao templo, viu? Ninguém te disse isso, né? Mas Jesus foi ao templo. Inclusive, no Novo Testamento existem inúmeras igrejas. No Antigo Testamento também tem várias congregações. Mas, meu amado, não fique em casa. Não fique longe do corpo de Cristo, que é a igreja, a qual ele é o cabeça. Mas se você não tem uma igreja, pois se você tem, fique lá, viu? Fique lá. Eu não sou desse tipo de pessoas que querem arrancar crente de outras igrejas, não. Se você tem a sua igreja, fique lá. Fique lá. Mas se você não tem, eu quero te convidar a nos visitar lá na nossa igreja, na nossa humilde igreja, a qual nós, irmãos, estamos ali todos os sábados às 8 horas da noite. E se você precisar do endereço, você pode me comunicar. Eu vou deixar o meu número de telefone. Se você precisar de nos visitar, nós temos um compromisso com a palavra de Deus, irmãos. Nós temos um compromisso com o que está escrito, não é movimento, não. Nós temos um compromisso com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus. O meu telefone é 617 461 5521, 617 461 5521. Se você não tiver uma igreja e quer nos visitar, apareça lá, me procure, que nós iremos te passar o endereço. Por que eu não vou passar o endereço agora? Porque muitas pessoas querem o endereço, mas não vão. Então, se você quer de fato ir na igreja, você vai precisar entrar em contato comigo para saber o endereço. Porque se você me ligar, eu sei que você quer ir, e você quer ir lá conosco. Mas se você não tem o endereço, você me liga que eu te passarei o endereço da igreja. Mas nós precisamos, amados irmãos, nós precisamos nos reunir, porque o corpo não é de um membro só, mas são de vários membros, diz a palavra de Deus. Um abraço para todos os irmãos. Eu quero agradecer os irmãos aí que me deram ouvido, né, irmãos? Porque não é brincadeira ouvir uma pessoa como eu. Aí está também o número da pastora Sirlene também. Os irmãos podem estar nos buscando aqui, se quiserem saber o endereço da igreja. Melhor dizendo, já vou colocar para depois não dizer que não coloquei. O endereço da igreja é 22 da Marshall Street, em Somerville. Mas se você não conseguir achar, me ligue no meu celular, que nós iremos lhe conduzir lá e ficaremos muito felizes com a sua presença, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso seja o nome do Senhor. Então tá aí, meu querido. O evangelista deixa aí o contato da igreja para você, que se você estiver desagrejado, se estiver precisando de alguma ajuda, nós estaremos aí para ajudar você e sua família, na medida do possível. Por mais, nós ficaremos por aqui mais uma vez. O pessoal já deixou aí, você também, outra coisa também, o pessoal deixou nos comentários, tá aí todos os telefones, o endereço da igreja também. Você que gostaria de entrar em contato conosco, é só ir lá nos comentários. Lembrando também, os irmãos que estão aí, para aqueles que não têm igreja, viu, irmãos? Eu não estou aqui pescando, né, peixe em aquário dos outros, não, de maneira nenhuma. Mas se você não tem igreja, a nossa live, o nosso ensino bíblico e pregação evangelística, às quintas-feiras, às 8h30, pelo Facebook da igreja, que é a Assembleia de Deus, Ministério Resgate, viu, irmãos? Aqueles que querem ser resgatados, irmãos, nós jogamos a corda, mas aqueles que não querem, o que podemos fazer? O apóstolo Paulo nos ensina estas coisas, que a corda deve ser jogada para aqueles que querem recebê-la. Então, se você quer também nos visitar, temos também a nossa live, às quintas-feiras, às 8h30 da noite, pelo Facebook da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Resgate. Amém. Deixa eu até ver se eu coloco aqui. Pessoal que você conhece o Facebook, é só digitar lá Ministério Resgate, que você vai achar sem dúvida o Facebook da igreja, né, que o irmão falou. Quintas-feiras, 8h30 da noite, né? E nosso programa aqui, toda segunda-feira, 8 da noite em ponto. Toda segunda o canal Fala Comigo está aqui presente com você, para a honra e glória do Senhor. Uma satisfação enorme, sem dúvida nenhuma,
ter você conosco nessa noite. Vários irmãos entraram aí na live, deixaram seus comentários. É uma alegria muito grande que eu tenho no meu coração. E também quero agradecer logo de antemão, evangelista Wilkes, de fazer essa participação especial no programa de hoje. Você que queira entrar em contato com ele ou com o ministério, ele deixou o contato aí, ou também entre nos comentários aí do programa também, que vai estar tudo lá. Então, fique na paz, evangelista Wilkes, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém, irmãos. Paz e graça. Muito bem, queridos, mais uma vez então, o programa Fala Comigo vai ficando por aqui. É com uma alegria muito grande que eu venho te dizer que nós fazemos isso aqui com toda a satisfação e com todo o amor. Você que entrou no programa aí, você que entrou na live do programa, quero te agradecer também por ter feito parte do programa nessa noite. Os irmãos aí comentaram bastante. Mais uma vez, então nós vamos ficando por aqui. Próxima segunda-feira, 8 horas em ponto, nós estaremos aqui. Participe, entre no canal do Facebook, do YouTube, se inscreva no canal para que a gente possa, para que você fique por dentro também do nosso conteúdo. Não esqueça de deixar o seu comentário também. Nós queremos saber também de você também o que você gostaria que o programa Fala Comigo viesse trazer à tona. Nós estamos aqui para bendizer o nome do Senhor, mas também para servir também o povo de Deus. Então, sem mais demora, eu quero te agradecer. Fique na paz do Senhor. Até a segunda-feira que vem, em nome de Jesus.